Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos debater um assunto que foi sugerido por um dos vídeos enviados para o Vejam Só. Depois eu digo quem foi o autor da sugestão. E o tema é o seguinte, a questão é pecado. Bom, a Bíblia diz que Deus está pronto para nos ouvir, para nos ajudar, para nos atender, mas os pecados, os nossos pecados, fazem separação entre nós e Deus e impedem que Ele possa nos socorrer. Qual é a solução para os pecados? Bem, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna ligada ao fato de sermos pecadores. Entretanto, mesmo depois de convertidos, nós continuamos falhando. Não deveríamos, mas continuamos falhando. E aí, o Novo Testamento ensina que devemos confessar os nossos pecados. Até o apóstolo João, provavelmente o Zeca vai usar esse texto na sua matéria de abertura, diz que se confessarmos os pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Amém. Mas e se eu deixar de confessar algum pecado? Como é que fica? Essa é a dúvida que nós vamos tentar esclarecer. Como é que os nossos pecados são perdoados? No atacado, pelo sacrifício de Cristo, ou no varejo, de acordo com a nossa atitude de arrependimento e confissão? É uma boa pergunta. Você tem a resposta? Eu sei quem tem. Está no ar o Vejam Só. Olá, com grande alegria começamos essa edição do programa Vejam Só. É um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Está com matrículas abertas, não perca a oportunidade de salvar teu segundo semestre, se aperfeiçoar para trabalhar melhor para o Senhor Jesus. Daqui a pouco a gente fala da Agrade. Eu sei que você quer conhecer os nossos debatedores. O primeiro deles é o pastor Ignaldo L. de Souza, parceiro do Vejam Só, ministro ligado à Igreja Vale da Bênção, a missão Antioquia, missão Atenas e um monte de coisas que tem lá. Pastor Ignaldo, seja bem-vindo, paz e graça, tudo bem com o senhor? Paz e graça, muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, que nós possamos ser instrumento de resposta para esse questionamento tão profundo, né? Verdade. Parece uma coisa simples, mas é profundo. Onde fica a Igreja Vale da Bênção? A Igreja Vale da Bênção fica em Araçariguama, no quilômetro 50 da Castelo. A referência melhor, chegou no quilômetro 50, entrou à direita, já vai sair ali no Vale da Bênção, que é mais do que uma igreja, né? Um lugar para eventos, é seminário, é missão, é uma agência missionária, Antioquia, é um lugar de assistência também, né? Social. Então, tudo isso é o Vale da Bênção. Amém. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado. Temos uma estreia hoje. Pastor Alessandro, ou Alexandro, não sei como é que se pronuncia, Claudino. Seja bem-vindo, pastor. Paz e graça. Tudo bem com o senhor? A graça e a paz, Senhor Jesus. Como é que eu pronuncio o seu nome? Alexandro. Alexandro. O senhor é ministro da Igreja Batista Vinho Novo? Pastor da Igreja Batista Vinho Novo, na zona leste de São Paulo, ali no Jardim Colorado. Estamos ali próximo ao Tatuapé. O endereço? Endereço na rua Luiz Marinho dos Santos, 125, Jardim Colorado. É perto do metrô Tatuapé? Não. Tatuapé é o bairro mais próximo. Tá. Nós estamos a uns 15 minutos. Uma referência, né? Perfeito. Uma referência. Muito obrigado pela presença do senhor. Boa estreia. Será um grande prazer debater aqui a palavra de Deus e a nova aliança de Cristo. Amém. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou, apresentando o tema, e depois a gente vai ouvir os nossos sábios de plantão. Vejam só. Deus perdoa todos os nossos pecados. Essa é a garantia dada pela fiel palavra de Deus. Todos os pecados do passado, presente e futuro estão perdoados. Isso significa que não vamos sofrer punição eterna por conta desses pecados. Deus carregou os nossos pecados e os removeu de nós. Esse é o perdão de Deus. O perdão é obtido por todo aquele que crê em Cristo. Em nossa posição como membros do corpo de Cristo,
somos perdoados de todo o pecado que já cometemos ou iremos cometer. O preço pago por Cristo na cruz satisfez a ira de Deus contra o pecado, e não é necessário nenhum outro sacrifício ou pagamento. Quando Jesus disse, "Está consumado", ele estava falando sério. Mesmo sabendo que iremos sofrer as consequências do pecado enquanto estamos aqui na terra. Mas, quando voltamos os nossos olhos para o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, parece que está indicando uma outra possibilidade. Vamos ler esse trecho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora podemos colocar a nossa pergunta tema de hoje. Se eu não confessar algum pecado, ele não será perdoado? Confissão de pecado, de acordo com o texto lido, parece indicar uma condição para o perdão. Se falharmos em confessar nosso pecado, a disciplina de Deus com certeza virá sobre a nossa vida, até confessarmos essa falha. Os pecados não confessados atrapalham a nossa comunhão com Deus. Exatamente por conta disso, precisamos confessar nossos pecados sempre, de uma forma diária. Estaremos afastados de Deus se tivermos em nossas vidas pecados não confessados. Portanto, precisamos confessar nossos pecados logo quando os cometemos, para poder nos manter uma comunhão correta com Deus. E agora, o perdão de Deus depende da nossa confissão de pecados ou por conta da sua promessa e entrega de Cristo? Todos eles já estão perdoados? Bom, eu não sei qual é a sua opinião, mas nós vamos descobrir a dos nossos convidados agora. O debate do Vejam Só de hoje já está no ar. Como sempre, muito boa matéria, inclusive muito bem ilustrada. Parabéns à equipe, né? E o tema de hoje foi sugestão que veio por forma de vídeo do Caio Guimarães, lá de Mesquita, no Rio de Janeiro. Ele tem essa dúvida em relação aos pecados não confessados, como é que ficam diante da obra de Jesus, da relação nossa com Deus, né? E resolvemos pautar, e hoje temos conosco, então, o pastor Egnaldo L. de Souza, da Igreja Vale da Bênção, e o pastor Alexandro Caldino, da Igreja Batista Vinho Novo. Vou começar com o pastor Egnaldo. Pastor, o senhor escreveu um livro, né? Ou não, tem trocentos, mas o senhor trouxe um livro aí para mostrar? Eu trouxe aqui de presente, que é um discipulado para casais, né? Tá, deixa eu mostrar aqui na câmera 1. É o discipulado para casais. Isso. Tá. Ele é um discipulado, só que ao invés de um foco individual, é um foco já coletivo, né? Ele vai trabalhando as pautas, normalmente, que você tem num discipulado, na vida do casal, né? Essa é a ideia. Respeitando a individualidade. Isso aqui, normalmente, não tem nos manuais de conselheiro de casais, irmão. Isso aí tem. Esse aí tem. Pois é, já achei legal. Legal. Bom, pastor Egnaldo, e aí? Se eu não confessar algum pecado, ele não será perdoado? A gente não tem como fugir desse aspecto. A Bíblia ela é bem clara. Se confessarmos os nossos pecados, ele vai nos perdoar os pecados e purificar de toda a iniquidade. Se nós não confessarmos, ele não vai perdoar e não vai purificar. Então, não tem como nós fugirmos disso. A confissão do pecado e o arrependimento faz parte desse processo de perdão de Deus. Não tem como a gente fugir disso. Então, sim, para que sejamos perdoados, precisamos confessar. Tem que fazer confissão todo dia? Eu acho que tem que fazer confissão toda hora, porque a gente peca toda hora. O senhor sabe que Lutero fazia isso, né? O confessor dele quase ficou louco. Ali já era até um exagero, né? Um extremo, né, dele. Mas a Bíblia, essa é a condição para o perdão, arrependimento e confissão diante de Deus. Né? O senhor faz isso? Não tem que fugir. De que a gente perde perdão sempre. Não precisa, a todo momento, a gente me perdoa pelas minhas falhas. Eu gosto muito da oração de Davi, acho que é Salmo 19, 12, que ele diz assim, perdoa-me aqueles que me são ocultos.
Porque a verdade a gente não vai lembrar de todos os pecados, e até porque se a gente pega o Sermão da Montanha, então, né, os mais sutis sentimentos já são pecados aos olhos de Deus. Mas, como a oração de Davi dizia assim, me perdoe aqueles que me são ocultos, que a gente não lembra, não sabe. Então, eu acho que o crente é uma atitude normal dele, essa consciência do seu pecado e esse contínuo clamor pela misericórdia de Deus faz parte da nossa vida interior, né? Muito obrigado, pastor. Temos hoje uma estreia, o pastor Alexandro Claudino, que também é autor de livros. O senhor trouxe 2, né? Trouxe 2. O primeiro é um livro chamado Soldados Desembaraçados, baseado no texto que Paulo escreve a Timóteo, que o bom soldado de Cristo, ele desembaraça das coisas dessa vida e ele vive para satisfazer aquele que o arregimentou. Todo cristão, assim que se converteu, ele se torna um soldado de Cristo. Não é só um pastor, não é só um missionário, mas todo cristão tem uma incumbência de ser um soldado nesse exército. E agora, esse me parece muito sério. Deixa eu pegar esse aqui, outro que acho que é mais divertido, pastor. Esse é um livro de família. É um livro de família com o tema Sua família não é igual à família da sua avó. Fazendo um comparativo das tradições. O que o senhor tem contra a família da vovó? Nada contra, tudo a favor. Os valores, mas nossas famílias mudaram, a maneira de educarmos nossos filhos mudou, a sociedade mudou, mas como nós sermos uma família contemporânea, sem perder os valores dos familiares antigos. Muito, muito legal. Pastor, como é que o senhor responde a pergunta tema? Se eu não confessar algum pecado, ele não será perdoado? Bom, reverendo Weber, eu sou batista, creio na reforma, creio que Lutero foi iluminado em Romanos capítulo 1, verso 17, que o justo viverá pela fé, e o tema é muito sugestivo. Eu creio que se nós não confessarmos nossos pecados, nós já somos perdoados, aquele que nasceu de novo. Porque a obra do Calvário que nos perdoou não é o meu pedido de perdão que me perdoa. Eu creio que Jesus Cristo, através do sangue na cruz, nos perdoou de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, assim como a nossa apresentação ali mostrou. A justificação, ela foi nos imputada quando nós aceitamos a Cristo. Eu creio muito nisso. Nós somos feitos justiça de Cristo. Quando Deus olha para nós, Deus não está irado com o homem, mas com o Filho de Deus que se converteu. Nós fomos livres da ira de Deus. Todos os cristãos, eles citam 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos. Mas existem 2 tipos de pecado. Existe o pecado original de Adão e os nossos atos pecaminosos. Todos os nossos pecados foram perdoados. Mas por que nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados? Assim como João escreveu. Inclusive, ele foi direcionado para os agnósticos, aquele texto. Nós precisamos pedir perdão porque nós restaurarmos a comunhão com Deus, não para ser perdoado. Eu não preciso pedir perdão para ser perdoado. É a obra da cruz que nos perdoa, não é meu pedido de perdão. Se eu precisar ficar pedindo perdão dos meus pecados, sendo que o meu pedido de perdão que me perdoa, eu estou ignorando a obra vicária de Cristo. Eu creio que Cristo pagou. Lá em João, quando ele fala tetelestai, está consumado, até esse termo era um termo muito usado, quando um juiz liberava um contraventor, quando alguém endividado quitava a sua dívida. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, ele pagou todos os nossos pecados. O pedido de perdão não é para perdão de pecados, mas sim para restaurar a comunhão com Cristo. Ok. Temos então 2 opiniões bem diferentes a respeito do mesmo assunto. E agora eu quero a sua opinião aí antes da gente ir para o intervalo. Vamos lá. Qual que é a nossa pergunta publicada no Facebook? Se Jesus pagou o preço e Deus já perdoou meus pecados, mesmo assim, ainda preciso confessá-los? Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. Vamos ver no final da gravação a resposta, a posição parcial da nossa pesquisa feita no Facebook, tá bom? Anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus. Talvez você esteja perguntando, tá bom, tenho 2 pastores aí que têm opiniões diferentes. O que a Bíblia diz? Eu preciso conhecer a Bíblia. Pois é, a Grade tem um curso bíblico em mais de 600 endereços diferentes no Brasil para você conhecer as Escrituras. Primeiro, é o curso de entrada da Grade, é o curso bíblico,
Porque não adianta você fazer, eu queria estudar teologia, história da igreja. Mas se você não conhece as escrituras, meu irmão, minha irmã, você vai estudar por diletantismo, né? Então, faça o curso bíblico e a grade tem muitos outros cursos, mas muitos mesmo, para te ajudar a fazer a obra de Deus melhor. Tem até um curso de gestão eclesiástica, que vai resolver o problema de muita igreja que está tendo dificuldades aí com a mão de obra voluntária. Tem como resolver isso facinho. Faz o curso de gestão que você vai aprender, tá? 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11, São Paulo, 3115 0819. Pode ligar amanhã no horário comercial, que vai ter gente lá atendendo você. Inclusive, eu vou estar lá na grade ministrando a última aula do curso de escatologia. Vamos ter uma festinha lá e tal. Tomara que o povo... Tem uma aluna que é vegana. E ela falou que vai levar bolo e todo mundo ficou curioso para comer o bolo, porque é um bolo sem leite. E é bom. No Vale a gente faz o jejum do Daniel, faz bolo sem leite e sem ovos. E fica bom. Até a dó. Fica uma delícia. Bom, é muito bom. Eu vou confirmar. Aí uma aluna muito querida, a Rita, né? E todo mundo está curioso para saber como é que vai ser o bolo vegano. Mas eu não sei por que eu estou falando disso. Eu tenho que fazer propaganda da grade, não da festa. Então tá. 3115-0819. Se você gosta da gente, acompanhe o trabalho que estamos fazendo no blog. Tem muita coisa nova lá. O blog é o ebercocarelli.blogspot.com.br, tá? Inclusive tem o blog, tem também o Facebook. Nós reprisamos o programa de entrevistas com o arqueólogo, e o livro dele está sendo sorteado por intermédio do Facebook. Entra lá no blog, você vai ter notícia disso, tá bom? A gente vai para o intervalo, recadinho do Shopping do Povo e voltamos já já com pecados perdoados ou não perdoados por causa da confissão no Vejam Só. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, no momento mais legal, né? O horário está meio complicado, porque é a hora que você aparece aqui no programa. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só, está chegando o dia do sorteio do livro do casal, olha só, hein? Dos parceiros Jamierson Oliveira e Fabrício Costa, que escreveram um livro sobre coaching evangélico. Acabou de sair, né? Muito prazer, eu sou você. E está autografado com uma dedicatória. Para você concorrer, basta mandar a sua foto ou o seu vídeo aqui para o Vejam Só, porque aqui você tem voz e vez, tá bom? Primeira foto de hoje vem de São Joaquim da Barra, estado de São Paulo, né? A Rosane mora lá em São Joaquim da Barra. Maravilha, Rosane. Mas então, cadê a Rosane? É que o nosso aparelho de televisão não é lá a grande coisa. Agora, deixa eu dar uma sugestão, Rosane. Você e todo mundo, quando bater foto com a TV, não apaga a luz do ambiente, deixa a luz acesa. Senão acontece isso que você está vendo aí, tá bom? Vamos lá para Caruaru, linda cidade, Pernambuco. Já passei por lá 2 vezes, nunca entrei em Caruaru, eu estava indo para Santa Cruz, né? Mas é linda a cidade, Caruaru, em Pernambuco. Adriana Lordão mora lá, assiste ao Vejam Só. Feliz da vida a essa hora. Ô, Adriana, Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço ao povo de Pernambuco. Aqui em Francisco Morato. Francisco Morato é município ou é bairro de São Paulo, hein? É município. Então, Francisco Morato, município da Grande São Paulo. O Edson Eustáquio assiste ao programa lá, aí em Morato. Deus abençoe você, Edson. Obrigado pela sua audiência e fica o convite para vir assistir a gravação ao vivo, já que você mora na Grande São Paulo. Voltamos a Pernambuco. Em Camaragibe, nós temos o Laurindo Carlos assistindo ao programa. Nós temos uma audiência forte em Pernambuco, graças a Deus. Povo forte, né? Povo que gosta de discussão, de debate, eles chamam de mala. Sabe que lá em Pernambuco fazer mala é discutir. É verdade. Não é? Aqui no Sudeste, seu mala é um cara chato, né? No Nordeste, não. Pelo menos em Pernambuco. Fazer mala é um debate, uma discussão e tal. E o povo vai madrugada dentro lá nas discussões. Valeu, Laurindo. Um grande abraço para você. E aqui na capital paulista,
O pastor Evanildo é telespectador do Vejam Sal. Obrigado, pastor. Um abraço ao senhor, ósculo santo para a sua igreja, e fica o convite para vir assistir a gravação ao vivo, né? Aí o senhor já aproveita e fala que tema que o senhor gosta de discutir, que assim a Angélica já põe o senhor no nosso banco de debatedores, tá bom? Vamos lá. O assunto hoje é pecados que precisam ou não ser confessados para serem perdoados. Vamos lá. O pastor Aguinaldo diz que a condição para se perdoar um pecado é a confissão. Mas aí eu queria saber do senhor, então, existe ira pendente de Deus contra um salvo? Então vamos lá. Até pegando aqui a última fala do pastor, porque às vezes quando a gente fala dessa necessidade de confissão e de perdão, dá a impressão assim que a gente não crê na salvação de Cristo, né? É claro que a gente crê, Romanos 1:16 vai ser para todo mundo, né? O justo ele vai viver da fé. Nossos pecados eles foram perdoados na cruz, nós somos salvos, nós temos acesso a Deus, nós temos comunhão com Deus. Então, isso é imutável na Bíblia. A gente não pode discutir isso, que eu deixo de ser um salvo a cada pecado, a cada falha, isso não vai mudar. Jesus me perdoou. Mas aí, por outro lado, também eu não posso anular o texto-chave aqui, né, que acho que é o texto-chave de 1 João 1:9, porque ele coloca a confissão como uma condição de perdão. Se a gente pegar o versículo 8, ele fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Então, eu sou perdoado? Eu fui perdoado por Cristo. Hoje eu tenho acesso a Deus, eu fui aceito por Deus, sou justificado pela fé. Isso significa que eu não tenho pecado? Jamais posso dizer isso, né? Até houve uma época, alguns movimentos vão surgindo aqui e acolá, que eles negam, né, que o crente tenha pecado. Começaram em Londrina. Nossa, teve gente que só era, agora eu descobri a salvação, eu não tenho pecado. Se você disser isso, você está contrariando a Bíblia, se você disser que não tem pecado. Agora, eu como crente, salvo, remido, conheço Deus, estou em Cristo, eu pequei, seja qual for, ira, imoralidade, o que for. O que eu faço com esse pecado? Eu vou ser passivo diante dele? Aí a gente também tem que pensar o seguinte, que se você é um salvo, se você realmente está em Cristo, esse pecado vai te incomodar. Você não vai conseguir continuar vivendo com isso incomodando você. É uma situação natural do interior do crente. O pecado incomoda. Então, enquanto o pecado te incomodar, tá bom. O problema é quando não te incomodar mais. Aí, como é que eu faço para que esse pecado, eu cometi esses pecados, moralidade, ira, violência, qualquer coisa, não, mas já está perdoado em Cristo, eu não preciso fazer mais nada. Não é isso que a Bíblia diz. Se confessarmos os nossos pecados, aí diz assim, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Isso significa que esse pecado ele precisa ser perdoado. Para que eu seja salvo? Não, aí eu concordo. Para que a minha comunhão com Deus ela seja restabelecida. Mas eu preciso confessá-lo, eu preciso colocá-lo diante de Deus para que eu seja perdoado desse pecado e seja purificado dessa iniquidade. Isso eu preciso, é uma condição. Então, é uma necessidade. Eu gostei muito da visão do atacado e do varejo, né? Eu sou salvo em Cristo, mas aquilo que eu fiz, de qualquer maneira, Deus está reprovando aquela minha atitude. Vamos pensar Davi, homem segundo o coração de Deus. Os pecados que ele fez, aquilo trouxe algum tipo de Deus sobre a vida dele. Não deixava de ser o amado pai, não deixava de ser o homem do coração de Deus. Mas aquele pecado tinha que ser confessado e tinha que ser perdoado e purificado. O Salmo 51 está aí para mostrar isso, né? Bom, pastor Alexandre Claudino, da Igreja Batista Vinho Novo, o senhor disse que os pecados já estão todos perdoados, porque é a obra de Cristo no Calvário que nos salva. Sim. E não a nossa confissão, mas que a confissão ela é importante para restaurar a comunhão. Então aí o senhor vai ter que explicar melhor, porque eu não entendi. Como é que eu quebrei a minha comunhão com Deus se não há pecado, porque os meus pecados foram todos lavados no sangue do Cordeiro? Como é que pode ter um salvo sem comunhão?
Veja bem, reverendo Weber, a grande confusão que se faz no meio evangélico hoje é que nós vivemos na nova aliança, superior aliança, segundo o escritor de Hebreus, mas nós vivemos ainda com a consciência do passado, da velha aliança. Eu vejo muitos pastores, eu prego em muitos lugares, nós vivemos na nova aliança. Cristo foi o divisor da nova aliança. Os nossos pecados já estão perdoados. Agora, veja bem, a nossa salvação, a nossa separação foi imputada. Agora, o pecado separa o homem de Deus. Em nenhum momento eu falei que não precisa pedir perdão aos nossos pecados. Eu disse que para ser perdoado você não precisa pedir perdão. Para ser perdoado, porque quem te perdoa é Cristo. Não é o seu pedido de perdão. Agora, a comunhão é restaurada, porque para nós entendermos bem, é bom ilustrarmos um relacionamento de pai e filho. O senhor tem filho? Tenho, casal. Um casal de filhos. Vamos supor que seus filhos ficam chateados contigo e vai morar em outra cidade e a comunhão é quebrada. Ele não conversa mais com o senhor. Eles deixam de ser o seu filho? Não. Não. Quando que restaura a comunhão? Quando ele vem, assume ao pai, eu errei. Vamos restaurar o nosso relacionamento e aí nós vamos restaurar a nossa comunhão. A nossa comunhão. Assim como a parábola do filho pródigo. O filho nunca deixou de ser filho lá quando ele estava no meio dos porcos. Mas quando ele caiu em si, que ele estava fazendo errado, ele voltou. E o pai sempre teve de braços abertos, com a herança pronta. Ele é filho. Ele é filho. Existe um texto de Hebreus, eu gostaria de citar. Posso ler o texto? Lógico. Texto de Hebreus, capítulo 8, verso 8. É um texto referente à nova aliança, à superior aliança. É muito ruim quando nós vivemos a nova aliança com a mentalidade da velha aliança. Da velha aliança. Diz assim o texto. E de fato repreendo e diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para conduzir até fora do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. Eu não atentei para ele, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração a escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conheço ao Senhor. Porque todos me conheceram desde deles até o maior. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pastor Aguinaldo, a nova aliança, é isso que o pastor está dizendo? Estamos todos já automaticamente salvos e perdoados em tudo? Estamos salvos. Agora dizer que estamos automaticamente perdoados, como se isso fosse uma carta branca para pecar, aí já não é o fato, né? Basta a gente olhar um pouquinho para o Novo Testamento mesmo. Não, eu não diria carta branca para pecar, isso. Mas talvez uma isenção da necessidade de confessar. Mas biblicamente isso não existe. E a gente pega pelo Novo Testamento mesmo, né? Eu sei que a gente tem aqui um paradoxo, queira ou não queira, é um paradoxo, como eu estou salvo. Ele não lembra dos meus pecados, mas ao mesmo tempo eu tenho pecados e como é que eu faço com esses pecados que eu tenho agora como salvos? Até fazendo aqui uma dual de história de igreja, é engraçado, porque no passado eles acreditavam assim, que os seus pecados eram perdoados até o dia do batismo. E aí tinha gente que deixava o batismo para o final da vida. É o pai da igreja que fala isso. Eu não sei se é Irineu. Eu não lembro. Ele fala assim, se batiza na última semana de vida. Inclusive o Constantino fala que ele vai se batizar quando estava para morrer, para agora não dá mais tempo eu pecar, né? Então, porque é esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo que eu estou perdoado, mas eu tenho os pecados ali. Mas a gente tem que olhar a realidade bíblica, e vamos pegar Novo Testamento, Nova Aliança mesmo. Olha o que Paulo escreve aqui para os Coríntios, hein? Que quando for outra vez, meu Deus me humilhe para convosco,
e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, a fornicação e da desonestidade que cometeram. Porque ele sabia que lá no meio dos coríntios tinha deles que eram crentes, eram salvos, mas que tinham feito coisas reprováveis, né? E que não se arrependeram. Então ele queria dizer que era preciso que eles tivessem esse quebrantamento, esse arrependimento. Ele fala: o que vocês querem que eu vá até com vocês com vara ou com o espírito de mansidão? Então era importante esse quebrantamento. E a gente vai encontrar isso aqui, né, em João, ele vai ser muito claro. E acho que o que a gente tem que pensar qual o efeito que vai ter em minha vida agora e na eternidade esses pecados pelos quais eu não confessei e não me arrependi, né? Qual o efeito que isso vai ter sobre a minha vida? Mesmo que eu não vá perder, não vai comprometer minha salvação, mas algum efeito vai ter aqui na terra, porque é a perda da comunhão, e na eternidade também. Mas eu não estou entendendo esse negócio de perda de comunhão. Sim. Porque, voltando com o senhor, né, o senhor usou o exemplo do filho que briga com o pai. Sim, só para ilustrar. Para ilustrar, ok, tá bom. Ele continua sendo filho, mas a relação está quebrada. Por que eu creio que o exemplo não é bom? Porque o conceito de salvação não é, como a maioria dos crentes pensa, direito de morar no céu. A salvação não é o direito de morar no céu. Esse é o efeito colateral da salvação. A salvação é restaurar a comunhão quebrada. É isso, é religar. O homem vivia em comunhão com Deus, pecou, porque quis, né? Aí quebrou essa comunhão. Jesus veio, o segundo Adão veio e restaurou essa comunhão. Isso é que é salvação. A salvação, diz Jesus em João 17, é que te conheçam a ti como Pai. Sim. É restaurar a comunhão. Então, como é que pode ter comunhão quebrada de um salvo? Isso eu não entendo. O senhor pode explicar? Pastor Heber, em nenhum momento, o outro, nosso querido pastor... Ignaldo. Como? Ignaldo. Eu não disse que não precisa pedir perdão. O tema proposto do programa é: se eu não confessar algum pecado, ele não será perdoado? Volto a dizer, já está perdoado. Agora, precisa ter duas diferenças. Existe a justificação, que ela é imputada quando eu aceito Cristo, em fé de Jesus Cristo, foi imputada. Mas a santificação, ela não foi imputada, ela é adquirida. Certo. Todo pecado não é bom. Eu sou pastor. Pecado nenhum é bom. O amado pastor citou a igreja de Coríntios. Paulo exorta, mas Paulo exorta também, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, ele diz: Deus tornou oferta pelo pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós estaremos diante de Deus, amado pastor. Nós somos justiça. Deus não olha mais para o Alessandro, porque eu sou pecado, eu sou pecador, eu tenho pecado, na minha carne há pecado. Nosso corpo vai ser glorificado, aí vai acabar o pecado. Mas quando Deus... Por que Deus não está irado com o homem? Porque quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo em nós. Não bate no microfone não, irmão. Ele vê Cristo em nós. Ele não vê eu. Se nós falarmos... Então, tanto é que não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Então, é por Cristo, não tem nada a ver comigo. A nova aliança tem a ver com a obra consumada da cruz. Foi tudo consumado. O homem, não tem nada de bom no homem. Nada de bom no homem. É Cristo. Agora, a nossa batalha é a batalha da fé. Agora, imagine a nossa fé. Por isso que tanto crente vive atormentado na vida. Porque ele sai de casa, pecado, ele fica neurótico. Tanto crente é neurótico. Por quê? Por essa necessidade, porque tem pastor que é perito, aos domingos, de atormentar a vida do crente. Deixa o diabo atormentar a vida. Agora, o pedido de perdão é para você restaurar a comunhão e ter paz com Deus. Paz com Deus. Nós precisamos ter paz com Deus. Tá bom. Pastor Ignaldo, o senhor é um atormentador. Ia comentar, eu acho que a gente vai usando as analogias, né? A gente fala assim que a comunhão com Deus foi restaurada. O relacionamento com Deus foi restaurado. Vamos pensar aqui, agora vamos pensar uma outra analogia. Casal, você tem a sua esposa. Você tem um relacionamento com ela, baseado numa aliança. Um pertence ao outro, né? E isso é imutável. Agora, vocês têm um conflito.
qualquer casal que tem um conflito, eu falo muito isso, né? Você sente que quebrou alguma coisa dentro de você. Quando há uma ofensa, uma mágoa, então a pessoa sente que tem a pessoa fica incomodada. Eu falo assim, ninguém chega no trabalho e fala assim, estou muito feliz, hoje briguei com a minha esposa. Ninguém fala isso. Porque, na verdade, chega lá, por mais que ele ache que tem razão, ou por mais até que ele tenha, alguma coisa lá quebrou. Quando é que o relacionamento continuou? Eles continuam sendo marido e mulher. Quando é que essa coisa que quebrou, ela se reata? Quando alguém chega lá, pede perdão, concede perdão, e aí aquela comunhão ela é restaurada. Isso é a experiência interna do crente. Eu sei que eu sou um salvo em Jesus e eu amo, eu sei que Ele me perdoou, eu sei que eu sou um salvo nele, justificado pela fé, eu tenho paz com Deus, mas eu também sei que aqueles momentos em que eu fiz coisas que não eram boas, que aquilo de alguma maneira me incomodou, me perturbou e que eu preciso tomar alguma atitude diante disso. Alguma atitude eu tenho que tomar. Qual é essa atitude que eu tenho que tomar? Arrependimento, confissão, pedido de perdão. O que acontece, e a gente às vezes tem que pensar muito, há uma diferença entre a culpa e o sentimento de culpa. Você pode não ter mais culpa, mas você tem o sentimento de culpa. Então, às vezes, tem gente que é o pastor falou. Ele já pediu perdão, mas ele não confiou no perdão, porque ele está achando que é ele que vai se perdoar. E tem crente que ainda ele vai fazer um jejum que é uma espécie de penitência, né? Então, ele vai fazer alguma coisa para ver se ele sente paz. Mas a paz dele não é baseado no que ele fez. A confissão, para ter o perdão, não é pensando no que eu fiz. Não é a confissão não é o que me trouxe perdão. O que me trouxe perdão é o sacrifício de Jesus na cruz. Mas eu tenho acesso a esse perdão quando eu reconheço que eu fiz e quando eu confesso diante de Deus, suplico a sua misericórdia, a sua graça. Aí é essa coisa, o relacionamento não mudou. Não, é igual a marido da mulher, não mudou. Mas lá dentro, essa coisa mais íntima que só seres humanos possuem de conexão e nós com Deus, essa pode ser quebrada por alguma coisa e agora essa confissão, esse arrependimento é que vai restabelecer o fluxo normal de amor e comunhão com Deus. Bom, vamos ver as opiniões dos nossos telespectadores. O Alex Gouveia pagou o preço dos seus pecados pregressos, aqueles de antes do seu conhecimento, da sua conversão, aqueles pecados que sacrifício algum apagaria da sua ficha, digamos assim. Você confessa a Deus e pede perdão pelos seus novos pecados. Tá? A ideia do pai da igreja não é tão antiga assim, ó. Tá aqui, ó. O Alex Gouveia está repetindo exatamente isso. E aí, pastor Alexandre, como é que o senhor responde para o Alex? Eu respondo, a palavra de Deus, ela tem um único pensamento. Eu sei que muitos usam 1 João capítulo 1, verso 9, e o senhor como teólogo, professor de seminário bíblico, se nós pegarmos só esse versículo para querer instituir uma doutrina infundada nas bases da hermenêutica. Agora, se Jesus que perdoa os nossos pecados, eu acho que isso é fato, todo mundo concorda? Sim ou não? É Jesus que perdoa ou é o meu pedido de perdão? Então, a única morte de Cristo na cruz não seria suficiente. Jesus tinha que morrer toda semana, ou talvez todo dia, ou talvez todo minuto para perdoar o pecado do povo. Como acontece na missa. Como acontece na missa. Entendeu? A morte foi suficiente. Por isso que a morte de Jesus perdoou o pecado futuro, porque senão Jesus teria que morrer. Essa questão de pedir perdão para os pecados que vão acontecer daqui a pouco, eu vou sair, vou pegar meu carro, vou pegar trânsito, vou ficar nervoso e vou xingar alguém. Se não xinguei, tive a intenção. Só a intenção já me fiz pecador. Sim ou não? Então, você está confessando antecipadamente, não vale. Então Jesus teria que vir de novo na terra como homem, morrer por aquele pecado que aconteceu no trânsito, porque é Ele que perdoa, não sou eu, porque só Jesus tem o poder de perdoar, porque só Ele era o Cordeiro perfeito, ninguém mais é perfeito. Tá bom. Bom, antes da gente ir para o intervalo, temos um vídeo. O tema de hoje foi sugestão de um vídeo. E hoje a gente vai assistir ao vídeo do evangelista Rafael. Ele mora em Itajaí, linda cidade de Santa Catarina. Vamos lá, fala, Rafael. Aqui é o evangelista Rafael de Itajaí, Santa Catarina. Eu quero deixar um tema para a sugestão do programa, onde a Bíblia diz que Potifar é o núcleo de Faraó.
E o mesmo texto em Gênesis 39 diz que ele era casado. Como pode se explicar o fato de ele ser eunuco e ser casado? Valeu? Tá bom. O pessoal pode deitar o celular, né? E fica melhor, porque aí ocupa a tela toda, e falar mais devagarzinho. A sugestão dele é uma possível incoerência a respeito da vida de Potifar, se ele era eunuco ou não, né? Porque ele tinha uma esposa, sei lá. Tá anotado aí, o Rafael, a gente vai pesquisar e ver se a gente faz o tema, tá bom? Vamos para o intervalo, o recadinho do Shopping do Povo, voltamos. Eu quero, no próximo bloco, entre outras coisas, nós vamos discutir o que é confessar pecado. Por exemplo, se eu prejudiquei alguém e essa pessoa nunca soube, eu tenho que confessar para ela também, senão Deus não me perdoa? Vamos lá. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo a questão da confissão de pecados. O pastor Aguinaldo, tem um versículo na Bíblia que eu nunca entendi direito, o senhor como bom teólogo pode me explicar. Diz lá que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não existia nem mundo, muito menos pecado, mas o cordeiro já foi morto. Isso não significa que o pastor Alexandre tem razão? O nosso perdão já foi garantido antes da criação do universo, porque o cordeiro já nos salvou, desde que a gente seja um dos eleitos de Deus, né, e tal. Não estou discutindo como é que Deus elege, tá? Isso é fato, a gente sabe que o plano de salvação de Deus não é uma coisa de última hora, né? Pecou, e agora? Agora o que eu vou fazer? Não, isso desde a eternidade, Deus na sua presciência já sabia o que ia fazer, já providenciou a salvação. Então isso aí não há nenhuma dificuldade nisso. Agora a gente tem que pensar assim, nós como salvos em Cristo, através desse sacrifício de Jesus, feito desde a fundação do mundo, pecamos. Carregamos em nós a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa que nós continuamos tendo, mesmo depois de salvos, mesmo melhores crentes que nós sejamos, ela continua sendo pecado. Ela continua atrapalhando uma comunhão plena com Deus. Ela vai continuar atrapalhando. Como é que eu lido com isso? Eu lido com isso através de confissão e perdão. É diferente daquela pessoa, às vezes vamos até falar assim, para ter uma pessoa que ele não é um salvo, ele não conhece Jesus, e ele seja até uma pessoa de boa índole, e não tenha os nervosos que eu tenho, as coisas que eu tenho, mas ele está no pecado, no pleno pecado. Eu, como um crente, talvez em alguns aspectos seja até mais falho do que ele, mas eu tenho um acesso para restabelecer a minha comunhão com Deus. Como eu faço isso? Deus, me perdoe, eu pequei, me aqui, não, me ajuda. Eu tenho acesso, aquilo que Hebreus fala, né? Tenho acesso ao trono da graça, ao qual eu posso ir lá e achar misericórdia e encontrar graça nisso. Não como um pecador que está indo para estabelecer um relacionamento, mas como alguém que tem um relacionamento e quer que esse relacionamento fique cada vez melhor. Então, os relacionamentos, eles podem ser mais estreitos, mais íntimos, mais profundos, mais honestos, mais abertos, entre duas pessoas e com Deus também. E a confissão e o arrependimento é o caminho para isso. Bom, o pastor Alexandre, o que é confessar pecado? Né? Exatamente como isso funciona no detalhe. E, inclusive, se o meu pecado envolve uma outra pessoa que eu prejudiquei, mas essa pessoa nem sabe disso, eu preciso comunicar isso a ela? Para ser perdoado? Veja bem, Para ser perdoado, não. Como é que eu lido com essa questão do pecado? Eu não preciso nem confessar. Para você, é claro, se você prejudicou uma pessoa, nós estamos falando de pessoas agora, não estamos falando de Cristo, estamos falando de pessoas. Se você prejudicou uma pessoa, eu acho que você precisa pedir perdão a ela, e para restaurar a comunhão, ainda eu acho que você precisa restituir o dano que foi feito. Vamos supor que você me empreste um dinheiro e eu não pague. Te prejudiquei. Então, a minha postura é chegar, reverendo Weber, quero lhe pedir perdão, lhe causei um dano,
Mas não te paguei. Você vai falar assim, tudo bem, mas pedir perdão não paga a minha dívida. Agora, não, mas estou aqui, eu estou te pagando. Aí nós podemos restaurar nossa comunhão entre amigos e colegas. Eu acho que a pessoa, se ela causou um dano para outra pessoa, ela tem que pedir perdão, sim. Mesmo que outra pessoa nem faça ideia? O assunto é amplo, né? É amplo e há casos e casos. Não existe uma lei absoluta porque se trata de comportamento humano. Talvez a pessoa nem não foi prejudicada emocionalmente. No caso de um casamento, eu como conselheiro de casais, há casos que eu falo para falar para o cônjuge, mesmo se ela não sabe. E há casos, se a pessoa vem arrependida, há casos que eu falo para não falar. Então, há casos e casos, tratando de relacionamentos humanos, é difícil você estabelecer absolutismo, né? É difícil. E o senhor? Concordo com ele. Talvez nisso, se você prejudicou alguém, você pecou e Deus sabe que você pecou e para ele você deve pedir perdão. Agora, para a pessoa, também depende do caso. Talvez em alguns casos, como é o caso que o senhor colocou aí, da pessoa não saber, às vezes você falar pode gerar uma complicação muito maior e até desnecessária, né? Às vezes você pode ter até como reparar esse dano sem falar para ela, né? Ou talvez disso a pessoa nem percebeu, aquilo nem passou, porque dependendo da atitude que você tomar, eu tenho que ir lá e falar e confessar, você pode às vezes criar um problema que não existia, que ia passar, né? Então saber lidar com isso é a questão. Eu nessa de pedir perdão e confessar, um pensamento que às vezes a gente tem que ter qual seria o efeito de um pecado que eu não confessei e não pedi perdão, né? A gente pensa assim, Jesus, uma das coisas que ele fala no Pai Nosso, eu acho aquilo muito forte, e ele fala assim, você tem que orar, me perdoa como eu perdoei os meus devedores, porque se vocês não perdoarem os seus devedores, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas dívidas. Então, pensa assim, se a gente não tiver perdoado alguém no nosso coração, como é que fica isso na eternidade, né? Pois é. Essa é uma questão complicada. É uma questão complicada. Mas vamos pautar um tema sobre isso, né? Não consigo perdoar, eu vou para o inferno por causa disso? Anota aí essa sugestão, Angélica, por favor. Né? Agora, tratando de pecado que eu simplesmente não consigo me lembrar de todos os pecados, ou nem me dei conta de que pequei. E aí, isso vai ficar atrapalhando minha comunhão até quando? Eu morro. Vamos supor que eu morri sem confessar. Até porque, sei lá, pequei, não deu tempo de orar e tal, e eu morri. Como é que fica? A gente sempre tem que olhar o seguinte, nem todos os crentes na Terra viveram o mesmo nível de santificação, correto? Alguns tiveram uma vida muito mais próxima de Deus, com muito mais santidade, com muito mais confissão de pecados, arrependimento do que nós. Sansão que o diga. Sansão que o diga. Aí a gente vai para a eternidade. É óbvio que isso lá na eternidade vai ter suas diferenças de glória, suas diferenças de efeito disso na eternidade. A Bíblia fala que todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, embora a nossa salvação eterna ela esteja determinada, nossa situação na eternidade é outra história. Então, uma pessoa que teve um zelo muito maior pela sua vida com Deus, pela sua vida de santidade, é óbvio que ela terá na glória, na eternidade, uma situação diferente daquele que foi salvo, foi um crente e não teve a mesma preocupação. E a verdade a gente tem que admitir, por mais que a gente tenha essa oração, perdoa-me Deus, aqueles que me são ocultos, sempre vai ter alguma coisa em nossa vida que foi falha e que a gente às vezes não percebeu e não colocou diante de Deus. Tem coisa que só a eternidade vai revelar, né? Pois é. Pastor Alexandre, lá na carta de Tiago, o apóstolo fala assim, Tiago, eu chamo ele de sargento do exército de Jesus, porque ele é muito duro, né? Ele é muito duro. E lá pelas tantas, ele fala que o nosso riso tem que se converter em pranto, chorar, lamentar, né? Em relação ao pecado, para que Deus nos perdoe. Então, ele fala de um arrependimento extremo. O senhor está com a Bíblia aberta aí em Tiago? Tiago. Por favor, acha o texto
Né? É forte. É muito forte. E aí eu queria que o senhor comentasse esse texto à luz daquilo que o senhor falou. Não, nossos pecados já estão todos perdoados e tal. Espera aí. Aqui. Chegai-vos a Qual que é o Deus. texto? Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. É uma palavra fortíssima. E aí, pastor? Reverendo Weber, a justificação é imputada. A santificação ela é adquirida. O que é ser santo para o crente? É uma grande confusão em falar em santificação. É claro que a admoestação bíblica, apostólica, é sempre para nós nos santificarmos. Mas o que é ser santo? É ser separado. O que é o oposto de ser santo? O profano. O que é o profano? É o comum. É lógico que Deus sempre nos aconselhou a separarmos para Ele. Nós precisamos separarmos. E nós precisamos separar como? Através da santificação. Quanto mais comum e parecer com o mundo você é, menos santo você se tornará. Quanto mais santo, mais separado, mais santo você se tornará. Agora, em nenhum momento, Tiago diz que nós pedimos perdão para ser perdoado. Ele está dizendo para nós, ele está falando de santificação. É que há uma grande confusão de justificação e santificação. Eu prego a santificação na minha comunidade, mas eu não posso dizer que a obra redentora de Cristo não foi completa. Foi completa. E quando nós chegarmos diante de Deus, o pastor Aguinaldo, ele disse algo. E os pecados que eu não confessar? Então quer dizer que Deus vai chegar, mas Deus é santo, Deus abomina o pecado. E esse pecado, nós vamos ficar complicado diante de Deus. Existe um vídeo na internet que é o medidor de bondade, não sei se o senhor viu, que chega na hora do tribunal de Cristo. E o cara sobe na balança e aí vê lá que ele não é bom, que ninguém é bom o suficiente para estar diante de Deus. Mas chegou na hora de um sujeito que era pecador como todos, na hora de ele chegar diante de Deus, Cristo sobe na balança. Eu creio justamente disso. Nós fomos afastados da ira de Deus porque eu sou vestido de Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo em mim. Cristo em mim. Agora, se eu depender dos meus atos de justiça, para ser bem simplório, eu estou dentro d'água. Como bom batista. Sônia Miranda, ainda assim precisamos confessá-los a Deus, porque nunca estamos livres de pecar. Somente Jesus Cristo foi perfeito. André Luiz de Miléu, a confissão dos pecados faz parte do processo de arrependimento. Boa. Vou usar a fala da Sônia e do André. Pastor Alexandro, talvez o senhor está estreando hoje, talvez o povo que não o conheça, que não seja da sua igreja e tudo, possa imaginar, poxa, mas do jeito que ele fala, dá a impressão que o pecado não tem importância, porque nós já estamos salvos, Jesus já garantiu a nossa estadia eterna no céu, fomos já justificados, está tudo pronto, tudo resolvido, o pecado é de menos importância. Paulo diz em Romanos que o aguilhão do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Viver na nova aliança, baseado na velha aliança, vai fortalecer o pecado. Não estou dizendo que o pecado não tem importância. Tem pecado, o homem peca. E as consequências são duríssimas para o pecado. São duras para o pecado. Há consequências para o pecado. E há pecados que há morte, creio. É conselho apostólico, Novo Testamento. Nós vamos fazer um debate sobre isso. Novo Testamento. Está chegando o dia do debate sobre o pecado. Se eu matar, eu vou ser preso. Eu vou ser preso. Não precisa nem matar, basta tentar. Eu vou ser preso. A grande questão não é que o pecado, nós devemos ignorar o pecado. Agora, o que nós não devemos ignorar é que o sacrifício vicário não foi perfeito. Foi perfeito. Está consumado, foi perfeito. Tudo que Jesus deveria fazer, Ele já fez. Agora, quando você vai crescendo na graça e no conhecimento, como o apóstolo Paulo diz, você vai se tornando um crente maduro, você vai se separando, se santificando. O senhor foi novo convertido, não sei se você nasceu num lar cristão desde criança, mas eu me converti com 23 anos de idade. Então, quando eu me converti,
eu tinha alguns hábitos ainda, porque eu estava crescendo na graça e no conhecimento. Existem muitas coisas que eu deixei de fazer, mas existem coisas, intenções, pecados na nossa carne, que nós vamos ser livres deles somente quando o nosso corpo for glorificado. Professor Ignaldo? Eu entendo assim o posicionamento do pastor. Eu me converti com 15 anos e essa pregação que ele fala do domingo, né, para das marretadas, tomava muito. Então ficava muito assim, aquilo assim, você não conseguia ter paz, né? E até esse versículo que o pastor citou foi muito importante para a minha vida, né, de Romanos 5:1. Justificado, pois, pela fé temos paz com Deus. E eu lembro que eu orava, Deus, eu quero sentir paz, porque a tua palavra diz que eu tenho que sentir paz. Realmente eu experimentei essa paz, e essa paz a gente tem que experimentar mesmo, faz parte da salvação. Não é baseado na minha perfeição, é baseado no perfeito sacrifício de Cristo, né? Então a gente não pode ignorar nunca isso. A gente pode dizer assim que dentro desse paradoxo a gente tem as duas coisas, porque a gente não pode ignorar essa paz, esse sacrifício perfeito completo, e a gente não pode ignorar todas as advertências do Novo Testamento, igual a de Tiago, igual a de João, dessa necessidade de nós como crentes percebermos as nossas falhas, confessarmos as nossas falhas e confessar, como eu disse, a minha confissão não traz perdão. O que traz perdão, eu confesso porque eu sei que em Cristo eu tenho esse perdão. Mas, por exemplo, a gente tem um texto aqui que é muito forte, aliás, os Coríntios, gente, que é sempre repreensão com eles, né? Mas, por exemplo, Paulo negado a ceia lá, que a ceia que uns embriagavam com a ceia, outros comiam tudo. Aí Paulo escreve assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e bebe desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados. E não tem como a gente fugir aqui que há uma necessidade de uma análise interior. Não vamos entrar aqui, o que significa esses fracos, doentes e que dormem, você vai ter toda uma discussão em cima, mas como o pastor disse, o pecado... Coisa boa não é, né? Coisa boa não é. E o pecado do crente tem consequências sobre ele também. Tem consequência. Não estou dizendo que ele está perdido, mas tem consequência. Claro. Ele precisa fazer uma análise interior, reconhecer o que é isso na vida dele, confessar isso e se arrepender para ele ser purificado como isso. Ele continua sendo um salvo, é um crente, é um filho de Deus, mas se ele é um salvo, ele é um crente, um filho de Deus, esses pecados, essas coisas vão pesar sobre a vida dele e vai ter consequências. O tema proposto é, se eu não confessar algum pecado, ele não será perdoado. Esse é o tema proposto, né? O senhor até sugeriu um tema aqui, de primeira carta aos Coríntios, o dia da ceia é um dia de grande tormento para muito crente. E se você pegar 20 anos atrás... Esse versículo aqui, ó. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do seu corpo e do seu sangue. Alguns anos atrás, e ainda hoje, em muitas comunidades, é o pior dia, deveria ser o melhor dia. Deveria ser o dia de nós lembrarmos da morte vicária de Cristo, que nos libertou do pecado, da morte do aguilhão. Mas é a lei. Por quê? Porque essa palavra é mal compreendida indignamente. Bom... O Zeca foi à Creitolândia e perguntou sobre essa questão de pecado. Se há alguma coisa que crente entende, é de pecado, né? Você acha que se a gente não confessar algum pecado a Deus, mesmo assim esse pecado será perdoado? Ou Deus só perdoa o pecado que eu confesso? Será perdoado, mas Deus não livra da culpa. A gente vai passar o que a gente tem que passar, mas Deus perdoa. Confessando ou não o pecado, Deus perdoa? Deus perdoa. Acho que sim. Mesmo sem confessar, você acha que o pecado é perdoado? Acho que sim. Eu acho que é só o que a gente confessa. Eu acho que não. Eu acho que só o que a gente confessar, Deus vai perdoar. Eu acredito que Ele perdoa todos os nossos pecados, porque Ele conhece todos os nossos passos. Ele sabe que a gente vai pecar antes mesmo da gente pecar. Então, eu acredito que óbvio que é importante você confessar, mas eu acredito que Ele perdoa a partir do momento que a gente reconhece que pecou e se arrepende. Eu entendo como isso. Para os pecados ser perdoados, eu preciso pedir perdão, ou todos os pecados.
por todos, porque ele disse: aquele que confessa alcança misericórdia e perdão. Eu acredito que ele perdoa todos os nossos pecados. A partir do momento que a gente tenha o arrependimento no coração, mesmo não confessando, ele sabe de todas as coisas, né? E eu acredito que ele nos perdoa também pelos que a gente não confessa. Bom, tá aí bem dividida, as opiniões bem divididas, né? Tá, agora, o que me preocupa é a ideia de que, já que Jesus morreu antes da fundação do mundo e estamos salvos, a nossa relação com Deus está garantida, então podemos ligar o piloto automático e seguir em frente. Nem Jesus fez isso, né? Ele orava que nem um doido. Muito. Então, é algo que precisa nos incomodar. Pastor, uma última fala sua, pastor Alexandro. Em algumas intervenções do irmão, ficou a ideia de que o pecado incomoda muito os crentes. Não deveria incomodar? Deve incomodar. Mas o pastor e o crente, quando for na igreja, nós deveríamos enfatizar mais o amor de Deus do que o pecado do homem. Assim como o senhor disse que você tem filhos, o senhor enfatiza mais os pontos qualitativos deles ou os pontos errados dele? Depende do meu objetivo na hora lá. Né? Se é levantar, se é animar ou se é corrigir. Agora, Paulo diz que o aguilhão do pecado, a força do pecado é a lei. Quando nós instituímos em nossas comunidades um conjunto de regras, de normas, de coisas, isso não livra o homem de pecar. Não livra e nunca vai livrar. Pelo contrário, vai dar mais força para o homem. O que vai livrar o homem do pecado, sabe qual que é? É falar que Cristo o ama tanto, que o sacrifício dele perdoou. Isso vai dar força para ele continuar. Tá. Pastor Aguinaldo, sua última fala. Eu penso que a gente tem que pensar muito nesse paradoxo e buscar o equilíbrio. Eu entendo assim que a gente não pode viver uma vida de plena acusação, como se não tivéssemos sido perdoados por Cristo, né? Carregando um peso que nós não temos que carregar. Mas à medida que você também amadurece e que você vai tendo essa paz, essa compreensão de que dele depende a sua salvação, você também vai tendo uma consciência da vida e santidade que você tem que ter. Então, o Tiago aqui, o autor da epístola, segundo alguns, era o irmão de Jesus, né? Que era alguém que orava muito, os joelhos grossos como de um camelo. Então, assim, a ideia dele é você também ter o outro aspecto. Em algum momento você tem que perceber a sua pecaminosidade e a graça faz isso com você. Você foi salvo porque você percebeu que você era um pecador. E a santificação também ela vai acontecer na nossa vida à medida que a gente percebe os nossos pecados. Eu não me sinto rejeitado por Deus, mas eu quero amá-lo mais, eu quero meu amor mais perfeito. Por isso o meu pecado me pesa e eu quero ser mais santo, eu me arrependo, confesso e peço a purificação. Nosso tempo terminou. Vamos ver como é que ficou o resultado da nossa enquete, Angélica, por favor. 94% disseram que os pecados já estão perdoados e não precisa confessar. Não, que precisa confessar. Se Jesus pagou o preço e Deus já perdoou meus pecados, mesmo assim, ainda preciso confessá-los? Sim, de preferência para mim, que eu quero saber o podre de todo mundo. Né? 6% disseram que não. Quem quiser entrar em contato com o pastor Aguinaldo L. de Souza ou com o pastor Alexandro Claudino, o contato desses dois amados irmãos está no Facebook do programa. É só você acessar que você tem. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.